Eu vou-vos dar um indicador, não vou fazer mal ao Frederico, mas um indicador que são o que são, e Portugal tem, no contexto da União Europeia, antes do alargamento, como sabem, Portugal, a Espanha e a Grécia entraram na União Europeia no processo de construção europeia, depois alargámos a 15, depois nós ficámos no grupo dos 12, depois alargámos a 15, e depois, já no século XXI, conseguimos alargar a União Europeia até 28, agora já estamos em 27. Na União Europeia há 15, isto é, tomando em boa consideração o desafio complexo e diferente da integração a leste, da transição das economias que entraram com o colapso do Muro de Berlim, nós temos 53% da produtividade. 53%. A produtividade não se mede em paridades de poder de compra. Ou seja, é muito comum, o Eurostat tem os dados, muitas instituições de divulgação de dados acham que a produtividade se mede em paridades de poder de compra, não se mede, e, portanto, produtividade real, isto é, riqueza produzida, 53%. Tínhamos, para se ter uma noção, digamos, relativamente adequada, fizemos um grande progresso, tínhamos, digamos, cerca de 1/3 quando entramos na União Europeia. Mas na viragem para o século XXI tínhamos já 47%, portanto, estamos entre os 47 e 53, não há grande diferença. Temos um problema de produtividade. Nós criamos pouca riqueza. Claro, podemos acentuar muito mais coisas, mas criamos pouca riqueza. Não fazemos as melhores escolhas do ponto de vista da afetação dos recursos. Quanto é que temos em poder de compra? Aí sim, paridades de poder de compra. Temos 72%. Com 53% da produtividade conseguimos ter 72% do poder de compra. Em grande parte, porquê? Porque pessoas bastante qualificadas têm remunerações relativamente baixas e, numa economia como a nossa de serviços, a remuneração do trabalho tem um papel determinante no nível de preços e, portanto, temos esse pequeno milagre de, com 53% da produtividade, podemos ter 72% do poder de compra. Tínhamos 56% quando entramos na União Europeia. Mas temos 85% do nível de consumo. Portanto, com 53% da produtividade, temos 72% do poder de compra e 85% do nível de consumo. Só para vos dar um número de como, em certos dias, para quem nasceu em 1950, mesmo dando o desconto de ter nascido em 1950, no século passado, também fui ministro no século passado, não é? Felizmente fiz muitas coisas este século, mas dando esse desconto, significa que há uma opção, pelo curto prazo, total e absoluta no funcionamento do nosso país. Nós temos hoje um nível de investimento antes da pandemia. Deixemos a pandemia no sítio certo, já lá irei. Antes da pandemia, nós temos um nível de investimento relativo, esforço de investimento no produto interno bruto, que fica cerca de 5% abaixo do nível médio na Europa. Isto é, que a Europa oscila entre 20% e 22% de esforço de investimento, com uma composição mais simpática que a portuguesa, porque é mais equilibrado o investimento no futuro e o investimento em imobiliário. Em Portugal, o peso do investimento imobiliário é maior e o investimento do futuro não é tão claro do ponto de vista das opções. E Portugal já teve 27% quando fez alguma convergência na União Europeia, agora tem menos
4 a 5%. Se eu quiser fazer um raciocínio simples, como é que eu desenvolvo a economia portuguesa? Toda a gente concordará que eu desenvolvo a economia portuguesa investindo mais e investindo melhor. Não desenvolvo a economia portuguesa consumindo mais. Não desenvolvo a economia portuguesa investindo pior. E, portanto, se tem que convergir no contexto europeu, se tem que reagir, nós temos um drama demográfico, já não vou, tinha aqui umas coisas para dizer, não vou queimar, mas tínhamos e temos um drama demográfico. Grande parte da Europa está num outono demográfico. Portugal faz parte de um grupo de 3 países que estão no inverno demográfico. E, portanto, tudo o que tem que ver com abertura, já tudo aqui foi dito hoje, em matéria de valorizar aquilo que é Portugal, do ponto de vista da sua configuração. A economia portuguesa não é uma pequena economia aberta, é uma média economia relativamente fechada. Para a Espanha, Portugal é maior que a América Latina. Portanto, não se pode dizer que uma economia que para a Espanha é maior que toda a América Latina é uma pequena economia, não é? É uma economia relativamente fechada. Todas as economias com 10, 12 milhões de habitantes são muito mais abertas do que Portugal. Mas pronto, está na Wikipédia que Portugal é uma pequena economia aberta. Diz, não se pensa. Mas a conclusão que eu gostava de vos dar é, se eu pegar nisto, significa que, tendo que investir um pouco mais do que a Europa, tendo que corrigir a lógica entre investimento na economia circular, na sustentabilidade, na digitalização, na inovação, tendo que investir proporcionalmente mais aí do que tenho investido, eu tenho que investir por ano, a mais do que tenho investido, 20 a 22 mil milhões de euros. A bazuca, para os anos que conhecem, horrível nome, péssima forma de comunicação. Horrível, péssimo. Isto não é propósito de armas. Isto é propósito de inteligência, de capacidade de decisão, de pensamento estratégico. Mesmo a discussão do interior, seja lá o que isso for, porque o interior é... Portugal assemelha-se a um arquipélago, em que uma parte do território está submerso. Verdadeiramente não se escreve com o litoral interior. Escreve-se com um conjunto de territórios onde não há povoamento, porque nunca foi pensado povoamento. Foi sempre pensado ordenamento. Onde o ordenamento qualifica o povoamento. Mas ordenamento sem povoamento não produz qualquer resultado. Se nós olharmos para isso, então percebemos que a grande discussão não é entre público e privado. A grande discussão é entre despesa e investimento. Os fundos estruturais, os incentivos que Portugal beneficia por ter um menor nível de desenvolvimento na União Europeia e aceder a impostos pagos por cidadãos europeus para além dos impostos pagos pelos portugueses. Esta questão é uma questão fundamental. Isto não é propósito de vontades, ou propósito de alturas, ou propósito de altura da voz. Num Conselho de Ministros da União Europeia, no século passado, o Ministro da Economia da Alemanha propunha uma investigação aprofundada sobre como eram utilizados os fundos estruturais pelos países da Europa do Sul. O Ministro da Economia da Grécia interveio imediatamente a seguir aterrorizado, dizendo que estava contra. O da Espanha interveio a dizer que ainda estava mais contra, ainda estava mais aterrorizado. E o Ministro da Economia de Portugal, que tinha o total 1,68 m, disse apoio totalmente a proposta do Ministro da Alemanha, com uma pequena nota adicional, fazemos sobre os fundos estruturais e fazemos sobre os fundos nacionais. Porque, obviamente, Portugal só dá incentivos com base nas transferências europeias. A Alemanha dá incentivos em muito maior proporção com base nos seus próprios recursos. E, portanto, resolveu-se a questão, obviamente, de forma bastante simples. E, portanto, tudo isto requer alguma capacidade. Há um grande economista, eu sei que não é muito popular ser-se economista, não é muito popular ser-se um grande economista, não é muito popular ter produzido conhecimento científico sério. Há um grande economista que já morreu, chamado Edgeworth, que inventou um diagrama que serve hoje para torturar alunos do primeiro ano,
Mas o Edgeworth estudou um tipo de mercado, que é o mercado das puras mercadorias, que tem uma característica que é a elasticidade procura-preço é total. Se eu tenho numa autoestrada bombas de gasolina e gasóleo, mercadorias, se uma vende 1 cêntimo mais baixo, compra-se nessa e não na outra. Portanto, nas autoestradas, as bombas de gasolina e gasóleo praticam os mesmos preços, porque se não praticassem, é a diferença entre vender 100 ou 0. E, portanto, Portugal é o único país do mundo que tem umas pancartas a dizer que os preços que são iguais, são iguais. A gente contente, não serve para nada. Portanto, gostava de vos colocar na cara, temos cicatrizes. Nós temos que nos ver ao espelho do ponto de vista de podermos fazer processos realistas. Isto não é a propósito de fazer uma ponte de papel, nem a propósito de fazer não sei o quê. Nós somos coletivamente a comunidade dos portugueses, a comunidade no sentido que aqui foi definida muito bem, uma comunidade muito mais vasta do que os que residem em Portugal. A comunidade dos portugueses pensa bem as opções do ponto de vista do desenvolvimento económico e social. Valorizamos muito a solidariedade, a saúde, a educação, um conjunto de aspectos. Mas depois esgotamos no momento em que fizemos as prioridades. A partir do momento das prioridades não há engenharia. Exatamente porque a saúde é a primeira prioridade dos portugueses. No domínio da saúde devia ser onde nós tínhamos que ser mais eficientes. Porque é a nossa primeira prioridade. Ah, não. É a nossa primeira prioridade. Venha o dinheiro todo que é necessário. É exatamente o contrário. Se é a nossa primeira prioridade, eficiência. Eficiência total. Equidade. Democracia sem equidade na saúde não existe. Não é? Por isso é um bom silogismo para estudar no ensino secundário. E, portanto, o que eu gostava de vos deixar é há um conjunto de desequilíbrios de partida que têm que ser enfrentados. Temos experiências de outros países europeus que correram mal. Não podemos pensar o mundo a partir dos olhos dos portugueses. Quando coordenei, por exemplo, uma coisa que me deu muito prazer, as matérias de aumento tutorial do Alto Minho, as pessoas tinham uma noção de que era uma região insegura. O Alto Minho é uma das regiões mais seguras do mundo. Mas, realmente, na evolução dos últimos 20 anos, há algumas informações, alguns traços de menor segurança em relação ao passado. Mas, no contexto europeu, é das regiões mais seguras. Portanto, ou seja, é um dos trunfos de desenvolvimento do Alto Minho, deve ser, como outras regiões portuguesas, ser profundamente segura. Portanto, nós, grande parte das bicicletas que vêm com pequenos motores elétricos, ou trotinetes, ou qualquer veículo motor elétrico, é fabricado na China, numa região que em chinês diz qualquer coisa parecida com Chongqing, uma cidade com 35 milhões de habitantes, que fica a 2.300 km do Porto de Xangai. E estão aí empresas 2, 3 vezes maiores que a Alta Europa, algumas metade da Alta Europa, que exportam a 2.300 km do Porto de Xangai para todo o mundo e que fabricaram aquilo que vêm aqui. Portanto, ao pé disso, os 200 km da distância da faixa litoral interior de Portugal são uma insignificância, portanto, não é seguramente uma questão geográfica, é uma questão de outro tipo. E, portanto, talvez só vos dar mais alguns elementos de preocupação. Portugal representa um pouco menos de 2% da população europeia. Atribuiu, com garantia de Estado, vários tipos, qualquer coisa como 16% das moratórias durante a pandemia. 8 vezes mais que qualquer outro Estado europeu. Por que razão? Este processo em que estamos, nunca conhecemos tanta assimetria. Vou-vos só dar meia dúzia de dados para se perceber o problema que temos pela frente. Se formos ver a evolução do emprego em Portugal, já
nos sinais de recuperação que temos, é basicamente assim. Portanto, comparando o último trimestre de 2019, antes de qualquer preparação de pandemia, com aquilo que é a situação conhecida, digamos, no mais recente, digamos, segundo trimestre de 2020. Pessoas com contratos estáveis. O emprego aumentou 5%. Pessoas com contratos a prazo. O emprego baixou 18%. Pessoas com trabalho a tempo completo, a horário completo. O emprego aumentou 2%. Pessoas com trabalho parcial. O emprego baixou 11%. Pessoas com mais de 16 e menos de 44 anos. O emprego baixou 6%. Pessoas com mais de 44 anos. O emprego aumentou 9%. Pessoas com salários inferiores à mediana. O emprego baixou 19%. Pessoas com salário superior à mediana. O emprego aumentou 24%. Pessoas com ensino básico, primeiro ciclo. O emprego baixou 15%. Pessoas com segundo e terceiro ciclo. O emprego aumentou 12%. Eu podia multiplicar exemplos totais e absolutos. Nós vivemos agora, se pensarem, digamos, na grande transformação que é a digitalização. A digitalização, que será utilíssima e já mudou radicalmente a nossa forma de viver e de trabalhar e de fazer democracia, mas ainda está no princípio. Aquilo que nos chamam de inteligência artificial, que é em grande parte inteligência programável, e permite dar aos cidadãos uma nova moeda. Como sabem, os cidadãos acham que andam no bolso com dinheiro e cartões, mas andam com eles, trazem com eles dinheiro e cartões, que é uma forma de moeda, depois trazem tempo e trazem dados pessoais, no sentido não da bisbilhotice, da identidade de cada um, mas do ponto de vista de possibilidade de colaborarem ativamente com o seu comportamento, a tipificação do seu comportamento, para identificar rapidamente a procura. Tudo hoje se paga com dinheiro, com dados pessoais e com tempo. O que obrigaria a que a economia com ciência avançasse bastante do ponto de vista daquilo que é a determinação do poder. Mas, se formos aí, nós verificamos que enquanto há 100 anos nós estávamos também muito atrapalhados. Tínhamos muita produtividade, mas não tínhamos o mundo do trabalho como consumidor. Portanto, estávamos sentados em cima de enorme produtividade nos anos 20 do século passado, mas não tínhamos mercado para valorizar essa produtividade. E foi preciso inventar, de forma difícil, com uma grande guerra pelo meio, aquilo que foi a sociedade de consumo e o acesso do mundo do trabalho ao consumo, equilibrando a sociedade. Tivemos mesmo uma época de ouro em que os salários cresciam ao ritmo da produtividade, os trabalhadores assalariados eram a base do consumo e a gestão da economia era realmente fácil de fazer. Ora, de agora, o que nós estamos a fazer é roer o meio das sociedades e das economias. Portanto, estamos a mudar, não a força de trabalho, estamos a mudar aquilo que é a organização, a cabeça, tudo aquilo que é programável, não é tudo, mas uma parte substancial é, com enorme vantagem. Não é? Usando a inteligência programável e disfarçando um professor, digamos, de coisas simples, de um animal mais simpático, ele reconhece os alunos pelos olhos e, portanto, nunca se engana, nunca chama Pedro ou Manel, chama sempre Pedro ou Pedro e Manel ou Manel, nunca se engana nos reis de Portugal, sabe-os todos, repete sempre da mesma maneira, e, portanto, há um conjunto de funções em que a inteligência programada ou programável funciona impecavelmente. E mais, é hoje fácil, com a chamada inteligência artificial, fazer um conjunto de adaptações, portanto, alargar as bases de conhecimento, como qualquer consumidor percebe, quando vai à procura de qualquer informação para resolver um problema de um determinado bem, tem uma base de conhecimento sempre melhorada com a experiência dos outros consumidores. Enfim, portanto, para vos chamar a atenção de que, no fundo, o que é que nós temos? A pandemia trouxe-nos uma viagem sem ponto de retorno. Não há retoma. As economias não vão retomar.
vai haver recuperação, mas vai haver recuperação por transformação. Embora eu esteja com uma coisa pendurada no pescoço, uma das coisas que já acabou é a gravata. Ou seja, a pandemia trouxe um ensaio em que, de um modo geral, as pessoas perceberam que não era necessário usar gravata. Pronto, os mais velhos ainda usam, mas menos, e, de modo geral, pouca gente hoje usa gravata, isso é podemos multiplicar os exemplos. Mas exemplos mais simples. Toda a gente aprendeu a misturar o consumo das coisas mais sofisticadas com o consumo das coisas mais frugais. Há coisas que nós compramos da prateleira de baixo, já sabemos que é na prateleira de baixo que está o preço mais baixo, e há coisas que consumimos porque tem que ser, e muitas vezes combinamos esse consumo. As novas gerações, embora se fale muito de juventude, é preciso conhecê-la, as novas gerações não gostam muito de bens duradouros. Não gostam muito de consumos ostentatórios. Gostam de outro tipo de coisas. Portanto, há uma revolução no consumo absolutamente imparável em curso. E, portanto, se pensarmos que a economia da quantidade acabou, não há economia da quantidade. A economia da quantidade, nem para o interior, nem para o litoral, nem para a estratosfera. A economia não é a propósito das quantidades produzidas. A economia é a propósito do valor gerado. Como vivemos a economia de serviços, a economia de valor é a propósito de pessoas educadas, qualificadas, competentes e inovadoras. O ciclo de vida dos produtos, dos serviços e, portanto, dos conhecimentos, das competências, reduziu-se drasticamente. Há 30 anos, uma licenciatura tinha um prazo de validade em Portugal e Espanha, porque só Portugal e Espanha que têm licenciaturas. O mundo sempre viveu com bacharelados, mestrados e doutoramentos, mas a Península Ibérica e os países de cultura ibérica inventaram uma coisa que era a licenciatura, tinham um prazo de validade próximo de 30, 40 anos. Hoje não tem. Ponto. Isto é a propósito de competências. As empresas não precisam de certidões. As empresas não precisam de declarações de que aquele senhor ou aquela senhora é competente. As empresas precisam de competências para poderem levar bens e serviços competitivos aos mercados, para poderem andar depressa. Um unicórnio não é alguém que se declara unicórnio. O unicórnio é alguém que criou um mecanismo de ter sucesso na satisfação da procura. A economia não começa nos recursos. A economia começa na procura. A economia andou o tempo todo a fazer o pino. Agora, profissionalmente, vê. Criar riqueza é responder a necessidades humanas e sociais, não é responder a uma matéria-prima que está ali. Não se faz da matéria-prima para o mercado, faz-se do mercado para a inteligência, e para o conhecimento, e para as patentes, e para a inovação, e para a organização. E, portanto, primeira revolução, economia do valor. Economia do valor, felizmente, pode-se fazer em qualquer sítio. Desde que eu saiba que tem valor. Há coisas em que o valor vem associado à velocidade. É tão bom, tem que ser muito depressa. Há coisas em que o valor vem associado à lentidão. É tão bom, tem que ser devagar. Por exemplo, num país de 10 milhões de habitantes, tudo o que é agroalimentar tem muito mais valor fluido articulado com o turismo do que exportado em quantidade. E, portanto, as próprias fronteiras já perceberam isso. O que a pandemia nos traz é a diluição total das fronteiras. Não há agricultura, não há indústria, não há... É tudo a propósito de mobilizar conhecimento para satisfazer procuras o mais sofisticadas possível. E desse ponto de vista é que eu valorizo os territórios. Eu não valorizo os territórios a olhar para trás. Porquê é que Portugal tem este problema na Europa? Porque tem sistematicamente usado a última oportunidade. A última oportunidade já dura há 31 anos. Não há paciência para ouvir uma conversa sobre a última oportunidade. Eu peço imensa desculpa se vos irrito, mas não há paciência para ouvir discursos sobre a última oportunidade. Há 35 anos que nos falam da última oportunidade. E aquilo que Portugal tem que ter na União Europeia é a dispensa de situação de país que já está em 20º lugar, que até 2024 vai ficar apenas com a Bulgária, a Roménia e a Croácia atrás de si. Podemos discutir isto em Portugal? Vale a pena discutir isto em Portugal? Ou queremos que nos mostrem um gráfico a dizer que somos os melhores? Somos tão bons como os melhores. E, portanto,
Estas questões são seríssimas. Os próximos 10 anos são cruciais para nós podermos dar força àquilo em que temos capacidade de nos afirmar no mundo. E, portanto, o que eu vos proponho é que pensem que isto não é propósito de buscar recursos adicionais, deixem em paz a Brasil, recursos adicionais para investir no passado. É propósito de mobilizar com inteligência, coragem e assertividade recursos adicionais para fazer futuro. Isto não é para pôr dinheiro no que ficou para trás. Isto é para pôr dinheiro nos que nos pode levar para a frente. É completamente diferente. Nós passamos a vida a pôr dinheiro no que ficou para trás. Em vez de pôrmos dinheiro naquilo que nos pode levar para a frente. Porque é isso que resolve os problemas que nós elencamos. Nós fizemos uma experiência muito interessante de combate à pandemia, mas muito pouco interessante de coexistência do combate à pandemia com o combate das outras doenças. É preciso ser sério, ser rigoroso. E, portanto, nós temos um desafio colossal de reorganização do sistema de saúde que temos que enfrentar. Primeira condição para haver povoamento, acesso a cuidados de saúde. Segunda condição, acesso a serviços digitais de excelência. Não é a estrada, não é a rotunda, não é o parque tecnológico, já foi parque industrial, já foi área de operação empresarial e será no futuro o ato criativo. É sempre a mesma coisa. Terraplanagem, pancarta, a prateleira passa a ser um dispositivo avançado de demonstração. Deixemos em paz as etiquetas, os tags, e sempre às redes sociais. Para a política pública as coisas são sérias. Portugal é o país da Europa, antes do alargamento, com mais iniciativa empresarial. Coisa que, eu já não lembro, acho que foi Wagner que referiu a questão das PMEs, mais incisivamente. Nós temos uma fortíssima iniciativa empresarial. Mas qualquer consultor sabe que as empresas em Portugal nascem com muita força, mas com pouca qualidade. E morrem muito. Nós temos uma taxa de mortalidade infantil das empresas muito forte. Qualquer consultor sabe isto. Não estou a dizer nada. Mas a política pública é definida em termos de política de empreendedorismo, dinheiro na natalidade. Não. O dinheiro é para a qualidade da natalidade. O que eu tenho que garantir em Portugal é que as empresas não morrem ao terceiro ano de vida. E, portanto, valia mais deixar tudo isso em paz e, por exemplo, ter 5 anos para chegar ao pagamento do primeiro ano. Tem IRC na casa dos 10%. A Europa, no seu conjunto, os países têm o IRC na casa dos 20%. Portugal tem 35% de IRC. Uma microempresa, uma PME, tudo isso é bom, está muito bem. Agora, qualquer coisa que se veja, qualquer coisa que tenha que ver com sustentabilidade, descarbonização, digitalização, tudo aquilo que é o que temos que fazer, paga 35% de IRC. Alguém falava dos impostos. É preciso falar de a carga dos impostos, a gente sabe qual é, mas não convence ninguém. 35% de IRC para um investimento convencional. Comparando com 20% em qualquer país avançado da Europa e com 10% nos países que fazem concorrência fiscal, é obviamente algo que não pode existir. Promover o mercado de arrendamento, penalizando o investimento de poupança no mercado de arrendamento, é uma coisa surrealista. Qualquer pessoa perceberá. O Estado português ainda gasta cerca de 100 milhões de euros a bonificar taxas de juros de casas compradas nos anos 90. E, portanto, para terminar, estes anos são decisivos porque é preciso romper com o que andamos a fazer. É preciso mudar. É preciso romper. Porque senão teremos sempre. Eu tive um infarto do miocárdio com 75 anos. Trabalhei sempre muito. Nunca liguei muito ao meu coração. Foi preciso chegar aos 65 anos para perceber que eu, para pensar, precisava do coração. Para trabalhar, precisava do coração. Não sabia. Era pouco inteligente. Era. Colapsei. Não correu muito bem. Depois, ressurgi de uma operação de 12 horas e isto foi a melhor coisa que me aconteceu. Toda a gente tem muito medo de um infarto do miocárdio e de uma operação de coração aberto, em que o coração fica num suportezinho.
Melhor coisa que não aconteceu. Não estou a brincar. Tal como uma vez me salvei de morrer afogado, próximo de Peniche, porque depois de estar 3/4 de hora a tentar combater ondas, não sou propriamente dotado do ponto de vista físico, percebi que a única maneira de me salvar não era tentar nadar para a praia, de onde tinha sido puxado por uma corrente, era nadar em direção ao perigo. E foi assim que eu me libertei da corrente e pude estar aqui. Portanto, nós estamos numa época desse tipo. Temos que nos mover em relação ao perigo. Temos que nos mover em relação ao desconforto. Temos que nos mover em relação àquilo que ainda não fizemos. E não a eterna tentativa de compensar a nossa ineficiência, as nossas menores realizações, com transferências financeiras que vão compensar. Nós temos toda a capacidade para andar para a frente. Temos toda a capacidade para criar uma nova porta de entrada no ensino superior, valorizando não a idade, mas a experiência profissional. Podemos oferecer, no caso português, a pessoas entre 35 e 42, 43 anos, uma nova oportunidade não escapou uma nova oportunidade, porque já fizemos uma experiência que não foi particularmente interessante, mas podemos criar um novo diploma de estudos superiores, que pode ser utilíssimo às empresas, que pode ser utilíssimo às pessoas, que pode ser feito em qualquer parte de Portugal, e não necessariamente em Lisboa ou no Porto. Não é? Enfim, portanto, era o incentivo que gostava de vos deixar. É um momento de verdade, é um momento de coerência, é um momento de valorização profissional, é um momento de ética. É um momento de não facilitar. O nosso sistema educativo não está muito bom. Temos déficits no nosso sistema educativo. Tenho 45 anos de professor universitário, sei do que falo. Sei das últimas teses de doutoramento e de mestrado que ergui. Estou a falar com a minha experiência, não estou a dizer-vos que eu sei muito ou sei pouco, não estou a dizer nada de mim. Estou a tentar pôr à vossa disposição aquilo que é o momento que estamos a viver. E o momento que estamos a viver numa reunião com estas características é um momento de afirmação dos consultores, não numa viagem sem sentido de fazer chegar dinheiro às empresas, porque não é isso que Portugal precisa. Portugal não precisa de fazer chegar dinheiro às empresas. Portugal precisa de mais e melhor investimento, de mais e melhores empresas, precisa de respeitar a iniciativa empresarial, precisa de respeitar a excelência profissional. É disso que se trata. E se não fizermos isso, nós chegamos ao final desta década em condições relativamente dramáticas, do ponto de vista do nosso posicionamento europeu, do ponto de vista das oportunidades que oferecemos a velhos e novos para escolherem Portugal para ser o seu grande compromisso do ponto de vista da melhoria civilizacional que está ao nosso alcance. É um pouco o que eu gostava de vos deixar. Mudei um bocadinho o que tinha pensado dizer por causa do tempo, não foi especialmente eficaz, mas foi o que consegui, dada a importância do que estão aqui a fazer. Não tem que ver com as pessoas, tem que ver com aquilo que me parece absolutamente essencial, que é a valorização da consultoria, a valorização do investimento empresarial e a luta por novas coisas. Não podemos ter mecanismos de incentivo público ao investimento empresarial que não tenham seletividade. A única seletividade que está agora em vigor é a seletividade formal. Nós temos que ter a capacidade de poder escolher os melhores projetos, abrindo oportunidades a todos. Nós devíamos ter a capacidade de um compromisso mais forte entre o público e o privado. As taxas de comparticipação deviam ser definidas de outra maneira. Os projetos que importam, nós devíamos ter uma espécie de joint venture entre os fundos públicos e os fundos privados. Há um conjunto de empresas, um conjunto de centros de investigação, um conjunto de universidades que querem investir 50 milhões. O Estado põe mais 50 milhões. O Estado serve para alavancar. Agora, se a taxa de comparticipação é 100% ou 85% para um conjunto de entidades públicas, obviamente eu estou a violar o princípio da subsidiariedade, estou a usar fundos estruturais para pagar despesas que deviam ser pagas por impostos nacionais, estou a fazer mais uma série de coisas e, portanto, é bom para a sociedade portuguesa que se perca a noção de que o problema é a velocidade, não é a velocidade, é a qualidade do investimento, é fazer investimento e não fazer despesa, é não agravar a dívida pública, porque senão acontece-nos tudo e mais alguma coisa. Já repararam que os preços de energia não estão simpáticos. Já repararam que a inflação não está simpática. 5% dos Estados Unidos, 2,3% na Europa, 1,8% em Portugal. Com tendência para acelerar mais depressa em Portugal do que na Europa.
Um sistema energético com energia intermitente exige uma alteração radical do sistema energético, sob pena de tudo rebentar pelas costuras. Para aqueles que gostam de economia, o tempo que estamos a ver é o tempo do Alfred Marshall. É o tempo de uma macroeconomia construída por desequilíbrios micro. É o que nos está a acontecer. Portanto, há aqui desafios de inteligência colossais, desafios de conhecimento colossais, oportunidades ainda mais colossais. E, portanto, nós podemos ter segurança de que temos conhecimento, temos capacidade, temos forma de dar a volta a isto de forma programada. Agora, não é para amanhã, é para daqui a algum tempo. E, portanto, esse é o grande problema, é a estabilidade e a coerência para poder fazer acontecer aquelas coisas que estão adquiridas do ponto de vista das ideias gerais, mas nem sequer estão esboçadas do ponto de vista da ideia concreta que faz acontecer. Uma coisa é eu querer a descarbonização, outra coisa é saber como é que faço. As empresas automóveis vão tomar no próximo ano uma decisão que é: as baterias devem garantir 900 km de autonomia, 500, um híbrido tem 30 ou tem 90. Quem acertar nisto fica com o mercado. Quem falhar fica mal. Vai ter custos. Aquilo que tínhamos chegado à conclusão. Hoje em dia, ninguém quer força de trabalho. Nós queremos competências humanas. Queremos organização. As competências desenvolvem-se com custos afundados. Desenvolvem-se com despesas feitas pelas empresas para gerir talentos. Gerir talentos é gerir carreiras. Mas não carreiras no sentido tradicional do termo. É gerir dedicações, é gerir flutuações. Muitas atividades as pessoas vão circular para várias empresas. As empresas têm que perceber que isso é vantajoso. Têm que se organizar. É completamente diferente. E, portanto, a mudança é tão grande, tão grande, tão grande, que num congresso com estas características, a nota que há a dar é: Portugal está preparado para poder ter sucesso, na mesma medida em que todos estamos impreparados para enfrentar esta situação. E, portanto, a única coisa que temos é verdade, indicadores objetivos, valorização do conhecimento, valorização da experiência e dignificação da atividade profissional que nos garante decidir pela informação, decidir pela referência global e não aquela que nos permite decidir por qualquer outro mecanismo, seja ele artístico ou só uma nota. Em Portugal, a grande reivindicação das pessoas do mundo da arte, como sabem, é 1% da despesa pública do orçamento dedicado à arte. Só que o setor criativo e cultural representa cerca de 4% do PIB. Portanto, se eu tratar uma atividade que gera cerca de 4% do PIB, afetando-lhe 1% do orçamento, eu estou a dar cabo dessa atividade. E, portanto, nada é decidido, tudo é casuístico. Não pode ser. As coisas têm que ser feitas com uma atenção redobrada à realidade. A indústria, antes de 2030, toda a indústria ou é criativa ou não é indústria. Ninguém está interessado nesse tipo de coisas. E, portanto, há aqui imensas oportunidades e os consultores bons, os consultores de excelência profissional, que suponho que a esmagadora maioria que estão aqui presentes e serão a maior parte dos consultores, têm aqui uma responsabilidade tremenda do ponto de vista de acelerar esta transformação e orientar para aquilo que é inevitável: mais investimento, melhor investimento, o que significa menos consumo. Não é preciso, não se pode ter as duas coisas. E, portanto, nós temos como sociedade, não é como individualmente, não vamos todos consumir, mas não é isso. Como sociedade, nós temos que investir mais e consumir menos. Como família, como pessoa, isso faz de outra maneira, faz-se ajustando. Agora, a sociedade portuguesa, e no coração disto só acontecerá se for a sociedade portuguesa no centro, democrática, justa, equilibrada, com uma economia dinâmica, bem regulada, público e privado, amigos e não inimigos, e o Estado ao serviço da economia dinâmica e competitiva e da sociedade justa e fraterna. Se for ao contrário, tudo subjugado ao Estado, ou tudo subjugado à economia, ou a sociedade insistente na sua solidariedade, nós sussurramos nesta transição. E é por isso que a consultoria, a economia, o PRR, o PT 2030, o que lhe queira chamar, tem tudo que ver com estes valores humanos, societários fundamentais que importa desenvolver e para a qual cada um
pode contribuir com a sua capacidade de afirmação.